Saudações, PG. Eu sou o Vitor, do segundo B, e eu estou aqui para fazer o trabalho do livro, na forma de podcast, com os meus amigos Vinícius, do segundo A, Saudações, PG. Boa noite. Deleite nos colchões noturnos da noite. o Guilherme, do segundo A, Opa, PG, espero que você deleite do véu escuro da noite eterna. e o Matias, do segundo B. Boa noite, PG. Desejo-lhe que as horas desta noite lhe tragam paz, reflexão e renovação. Mas também pode ser de dia. Mas leve como quiser. Bom, hoje a gente vai falar sobre o livro Caminho de Pedras, da Raquel de Queiroz. E vamos lá, gente. O que vocês têm para me falar? Me acertem. Nós podemos começar falando sobre a autora. Raquel de Queiroz, ela foi uma das grandes escritoras do século XX, pertencente à geração modernista de 1930. Ela trabalhou como jornalista e foi a primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira. Sobre a vida dela mesma, ela nasceu no Ceará em 1910. Ela se mudou para a família do Rio de Janeiro por causa da seca que teve no Ceará em 1915. E depois ela foi para Belém e voltou para a carreira jornalística dela começou quando ela era bem jovem, por volta de 17 anos. Ela já começou a escrever por volta dos 19, escrevendo já o seu primeiro livro. O primeiro livro é O 15. Também tem uma coisa que aconteceu com ela durante o governo de Getúlio Vargas. Ela foi presa por acusada de comunismo. Mas, ironicamente, quando ela foi, depois, alguns anos depois, já solta, ela apoiou o regime militar que teve quando ela já estava mais velha. É realmente uma coisa interessante de se olhar. O que eu acho interessante é como essas situações que a autora passou na infância dela, na vida dela no geral, essas situações difíceis acabaram por, de certa forma, contribuir para a construção dos personagens e das situações retratadas no livro. Exatamente. Quanto ao contexto histórico do livro, se passa na Era Vargas também, se não me engano. E naquela época, mesmo antes da Guerra Fria, que era a Primeira Guerra Mundial, um pouquinho antes, se eu não me engano, foi já tinha tensão entre países capitalistas e países comunistas. O próprio Getúlio, ele era anticomunista. E então, por isso, nesse contexto, surgiu vários grupos que planejavam fazer uma revolta armada, o qual Noemi fazia parte de um deles. Eu acho que outra parte muito importante na história, PG, é principalmente a construção da narrativa, principalmente acerca dos personagens e do cenário, porque dá para perceber como a Raquel se preocupou muito em nos apresentar personagens completos, quando a gente precisava de personagens completos para conseguir ler melhor a história, entender melhor o que está se passando. Isso se encaixa muito bem no contexto histórico que o Magda nos passou sobre a Era Vargas. Bom, eu acho que uma das cenas que melhor exemplifica isso é a parte que a Noemi se olha no espelho e ela começa a chorar. Porque dá pra interpretar essa cena de muitas maneiras, sabe? Dá pra ver, tipo, como a pressão autoimposta por ela, junto ao cenário social que acaba desfavorecendo ela só por ser mulher, faz com que ela não se sinta bem com a própria imagem. E eu sinto que isso acaba. Eu sei que parece meio irônico, mas acaba se encaixando muito com o Morango do Amor na atualidade, onde ele tá muito em alta, né? E, tipo, dá pra relacionar ele pensando, o Morango do Amor, por mais que ele seja duro, crocante na borda, ou seja, tem essa casca grossa, por dentro ele é mole, sabe? Por dentro ele ainda tem emoção. A Noemi, por mais que pros outros ela tenha que ser durona, ela tenha que conseguir superar esses estereótipos e o sexismo, além do preconceito e perseguição política, ela ainda é humana. Ela tá sofrendo com tudo que tá acontecendo, com a morte do guri, etc. Entendeu, PG? Eu acho que isso exemplifica muito bem a criação de personagem. Então, como o Vitor bem disse, a gente consegue levar o contexto da Noemi junto de outros personagens. O Roberto, um membro que ela teve muita afinidade, um membro da facção comunista dela, que veio a ter um lance. Porém, ela era casada com João Jacques, um homem que tinha participado dessa facção e tinha saído. E Guri, que ela lamenta a morte no espelho.
seu filho que morreu de gripe após o término de um Zax e o Roberto não conseguir pagar a conta do hospital. A gente consegue comparar muito bem o contexto histórico com o que o Megda falou, da época de Getúlio Vargas. Mas também é muito comparável com o Bob Goods. Porque você vê que a Noemi e o Roberto estão lutando contra o capitalismo, tentando uma realidade boa que eles querem. Isso é muito paralelo ao Bob Goods. Porque você vê que os livros são bichinhos fofinhos, vivendo num mundo que seria perfeito. Frutinha, suquinho. Mas você vai ver o preço do Bob Goods é muito caro. Isso é muito paralelo ao que a Noemi e o Roberto tentam lutar contra com o propósito de. E é realmente assustador como essas coisas entram em contraste, mesmo numa visão mais ampla, elas não tendo nada a ver. Quando a gente foca elas na real intenção da autora em criticar o sistema capitalista, o livro do Bob Goods expressa muito bem as contradições que o próprio livro do Caminho de Pedras mostra, onde eles estão lutando para ter uma vida melhor. Real, Guilherme. Real. O livro Caminho das Pedras, da Ruth Rocha, é um livro que vai apresentar a trajetória da personagem Aninha, que é uma menina muito curiosa, que ela sempre buscou compreender a vida e os desafios que tinham nela. E ao longo do livro, ela vai se deparar com as chamadas pedras, que não vão ser apenas obstáculos físicos, mas sim símbolos das dificuldades, escolhas e dilemas que surgiram no processo de amadurecimento da vida dela. E a autora constrói a narrativa de forma poética, mostrando que cada um de nós vamos ter um caminho cheio de pedras a trilhar, e que essas mesmas pedras, embora que elas sempre vão parecer atrapalhar a gente, elas também são responsáveis por nos ensinar e nos fortalecer. E a mensagem central é clara: crescer vai exigir enfrentar várias dúvidas, medos, frustrações e barreiras, mas é justamente isso que vai nos fazer evoluir e construir nossa própria identidade. Os elementos de narrativa que a Ruth conta no Caminho das Pedras também são trabalhados de forma simbólica e muito reflexiva. E a personagem principal, Aninha, ela vai representar qualquer pessoa que está em busca de respostas, porque a sua jornada é o enredo principal da história. As pedras que vão aparecendo ao longo do caminho, elas vão ser como várias metáforas dos obstáculos da vida, como o preconceito, as injustiças e as incertezas também. O espaço narrativo ele é bem simples, mas vai ganhando força pela dimensão simbólica da história, já que esse caminho pode ser entendido como a vida do leitor. E a linguagem que a Ruth usa para escrever esse livro, ela é muito clara, ao mesmo tempo que muito poética, o que vai fazer a história ter muita facilidade de se comunicar tanto com crianças como adultos que vão estar interessados por ler o livro. E a obra ela não apresenta um conflito tradicional com vilões ou heróis. Ela vai sim apresentar muitos desafios e conflitos existenciais e humanos, como lidar com as dificuldades inevitáveis que a gente tem pela vida. Desse jeito, a Ruth Rocha ela transforma uma narrativa aparentemente simples em uma reflexão profunda sobre o crescimento, coragem e também o aprendizado. Se nós pararmos para pensar na obra do Bob Goods, com seus desenhos de flores, corações e outros elementos leves, a gente consegue fazer uma ponte extremamente curiosa e até mesmo um pouco irônica com o Caminho das Pedras. Porque enquanto a Ruth Rocha fala sobre os obstáculos que a gente encontra ao crescer, Bob Goods nos dá imagens delicadas para colorir, que representam justamente a chance da gente transformar o simples em algo bonito e cheio de vida. A jornada da Aninha no livro, ela vai ser como um desenho preto e branco. E as pedras já vão estar ali, dadas, mas vai caber a cada um de nós a escolher as cores, ou seja, as atitudes e os significados que vamos dar a esses desafios. Assim, tanto a literatura quanto a arte do desenho nos lembra que, mesmo diante das dificuldades, sempre vai ser possível criar beleza e sentido no caminho das pedras. Bom, PG, é isso. Eu acho que o Caminho de Pedras é realmente uma leitura muito boa para quem quer entender os conflitos da época na visão do pessoal mais da área da arte. E realmente, ele critica muito bem o sistema capitalista e demonstra muita profundidade em qualquer critério criado. E eu espero realmente que você tenha corrido tirar algo do nosso podcast, cara.
Tenha uma ótima noite, PG. Que o véu da noite se desenrole sobre sua pessoa novamente. Obrigado por ter assistido, PG. Tchau! Tchau, PG. Opa, PG, boa noite, cara. Tchau, PG. Que a noite que ora se inicia derrame sobre vós a calma necessária ao descanso e a doce promessa de um alvorecer radioso.